mundo com o livro em mãos? Vamos trocar de microfone primeiro aqui, você fica com esse aqui com o fio. Este daqui fica com vocês mais limpo. Som. Muito obrigado por ter visto todo mundo. Antes de qualquer coisa, antes de a gente começar sobre qualquer coisa, eu ia pedir para vocês se apresentarem e já apresentar o livro. E apresentar aonde que está o livro enquanto a gente está aqui para o pessoal ir comprando, né? Bom dia a todos e a todas e a todos também. Muito prazer, eu sou a Dalmarco, da Steampunk Curitiba. Estou aqui para representar a Necrópole nessa ascensão magnífica das máquinas. É uma coletânea que a gente fez ali com vários autores que estão prestigiando aqui o evento no dia de hoje. Eu sou professora de Filosofia e Língua Portuguesa, mestra em Tecnologia da Educação. Também sou cosplayer desde 2013, então tenho aí um pouquinho de história para contar. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para comprar o teu livro é ali, né? Para comprar ele na frente. Para comprar ele na frente, gente, com a Dani e com o Flávio. Oi, gente, eu sou a Leona Volpe, eu sou autora de Fantasia Sombria, dessa fantasia Barbarel, País da Noite. Ele tem elementos de steampunk, tem bastante mistério, aventura, terror, romance slow burn. A história tem uma coisa meio de circo, meio cabaré, assim, com fadas na vertente mais sombria do folclore. Então, para os amantes de terror e dessa visão teatral do steampunk, vão curtir bastante. Eu estou aqui junto com esses três maravilhosos também, ali embaixo da escada ali. Então, o nosso cubículo de escritores de fantasia. Então, depois dá uma passadinha, vocês vão conhecer todas as obras. Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui no evento com vocês. Eu sou a Kai Sodré, sou autora do Sonata de Pólvora. É uma história basicamente steampunk, né? O que eu gosto de ressaltar sobre o meu livro especialmente é que ele não é só a estética steampunk, né? Ele não é só o steam, ele é punk também. Então, na minha história você vai ter todos os elementos da subversão, né, do sistema, da luta contra a opressão e tudo mais. É um livro de vampiros, é um livro de fantasia sombria, então para quem gosta de jogos vorazes, para quem gosta de entrevista com vampiro, para quem gosta de aristocracia, né, aquela coisa mais pomposa, meu livro é pegado para esse lado. Só que ele tem muita politicagem, tem personagens anti-heróis, né, uma coisa bem sombria assim. Então fica aí a dica para quem quiser dar uma conhecida no meu trabalho. Eu sou autora e ilustradora, meu livro é todo ilustrado, eu tenho um quadrinho também. E a gente está ali no hallzinho dos escritores, ali embaixo da escada, como ela falou, nosso cubículozinho secreto. Então chega lá mais tarde para conhecer melhor o trabalho e os colegas também. Boa tarde, gente. Meu nome é Stefano Fornari. Eu sou autor de ficção científica e especificamente cyberpunk. Eu tenho 2 livros que se passam no mesmo universo, mas cada um é uma leitura única. Você não precisa ler os 2 para entender a história. Que é o Sangue, Metal e Ganância e o Autômata Indomável. São histórias que eu trabalho muito a questão de um mundo que está ficando cyberpunk. Então, não é o cyberpunk que a gente conhece já, 100% avançado, com tudo que a gente já conhece, os carros voadores, tudo. Aqui é realmente o mundo de agora que está lentamente transicionando para o mundo que a gente vai um dia conhecer como o verdadeiro e definitivo cyberpunk, né? Então são histórias que eu trabalho muito a questão de ação, aventura, mistério, suspense, thriller, tem um pouco de terror. Trabalho muito a questão de inteligências artificiais e como elas estão avançando, ficando cada vez mais perigosas, até que ponto nós utilizamos IAs, até que ponto as IAs nos utilizam. Trabalho muito questões assim de governo cyberpunk, de como perdemos nossa individualidade no futuro, muitas críticas sociais, mas também muito entretenimento no meio. Você consegue encontrar o livro de todo mundo aqui, no nosso cantinho ali dos escritores, né? Pode falar, lógico. Eu vou ser a voz aqui do Flávio Salazar também, o FS Salazar. Ele é um autor de fantasia épica medieval, é uma obra estilo Senhor dos Anéis, Game of Thrones, ela mescla bem esses 2 estilos. É uma fantasia épica
diferente por ela ter muito protagonismo feminino, as mulheres são retratadas de maneira maravilhosa. Então, quem gosta de fantasia nesse estilo e gosta de ver personagens femininas que é um tijolão, é leitura de peso, assim, dá pra matar alguém, mas não façam isso. E conheçam ele também, ele é autor e ilustrador, aqui nós três, eu, a Caíssa André e o Flávio Salazar, nós três somos ilustradores também das obras. Então, ele tem mapa também, depois tem uma passadinha lá que hoje ele tá doente, então tadinho, tá sentadinho lá, mas vamos prestigiar ele. Você falou de mapa, não é isso? Uma coisa que eu dando uma olhada, né, no material de vocês, no seu eu li hoje, todos, por ser ou uma dark fantasy ou cyberpunk, enfim, todos num gênero mais de fantasia dentro do segmento, mas todos partem dessa ideia de ter um mundo que é diferente, né? Eu queria saber de vocês, assim, vocês criam esse mundo antes da história, ou vocês têm uma história e aí vocês criam um mundo? Então, assim, vocês têm a geografia, vocês têm a política do mundo, e aí a partir disso, falam assim, agora eu vou contar a história. Primeiro eu estou preocupado em contar o mundo, ou vocês fazem o contrário, vocês têm uma trama, uma ideia, um conflito, e aí vocês começam, a partir desse conflito, em construir esse mundo. Como é que é o processo de vocês? Todo mundo respondeu, não dá pra fugir. Então, nos meus livros eu gosto muito de trabalhar primeiro o enredo, primeiro assim, o conflito mesmo. O primeiro que eu escrevi foi o Sangue, Metal e Ganância, e ele veio muito de uma insatisfação que eu tinha na época, né? Que eu estava começando a trabalhar, eu estava com uma rotina que estava assim, acabando comigo, eu via muitas notícias sobre o mundo, sobre guerra, sobre avanço tecnológico, sobre IA principalmente, que está muito relevante atualmente. E eu me sentia muito deslocado nesse mundo, né? E começou a vir a ideia do conflito da história, né? Que é um livro que fala sobre mutantes que estão sendo forçados a servir um governo como policiais sem o consentimento deles. Eu até brinco um pouco que é um X-Men no CLT, né? E eu acho que veio realmente primeiro um conflito da história, né? Que eu queria tratar sobre essa questão do abuso trabalhista, da perda de individualidade. E a partir disso eu comecei a pensar, né? Em que mundo, assim, poderia justificar uma história dessas, né? E aí veio a minha reflexão sobre o cyberpunk e tudo, e como eu podia implementar essa questão do mundo estar mudando, né? Então, para mim, eu acho que sempre é essencial eu ter uma ideia de uma história, ter um conflito, para então realmente desenvolver um mundo ao redor desse conflito, né? Mas o seu segundo livro está no mesmo mundo. Oi? O seu segundo trabalho está no mesmo mundo. No mesmo mundo. Eu quis primeiro trabalhar sobre a questão trabalhista e o segundo realmente quis ir a fundo sobre o perigo das inteligências artificiais. No caso da minha obra, eu acho que é um conjunto das duas coisas, que tudo vai surgindo ao mesmo tempo. Como eu falei, o livro ele é, em suma, steampunk mesmo, né? Ele é uma obra de steampunk. Então, para mim, tem um peso tanto da estética quanto do enredo. Então, você tem que pensar em que lugar poderia acontecer esse tipo de história. E aí você vai gerando, né? E assim, tem uma coisa muito mística em você ser autor, que você deve saber que você é também, é que muitas vezes a gente não tem muito controle sobre o que a gente está escrevendo, né? As coisas elas vão acontecendo na nossa cabeça e muitas vezes a gente é um mero espectador daquilo. E aí, claro, né, entra a técnica de escrita, entra o nosso estudo para refinar esse material, mas muitas coisas elas são a criatividade pura, né? E a gente vai vivendo aquilo e aquilo vai surgindo e de repente vem um nome, de repente vem um formato do mapa, num lugar, aonde você vai, aonde passa um rio, né? E eu acho que isso é parte da magia de escrever fantasia, principalmente, né? Que você pode se libertar de muitas coisas que não existem no nosso mundo, a gente pode colocar em outros, né? Bom, eu acho que eu tive um processo talvez um pouco diferente dos outros aqui. Na verdade, a história do meu universo ele começou primeiro, mas eu estava lendo muito folclore irlandês, muito folclore da parte de fadas das Ilhas Britânicas. Sempre gostei muito de Lovecraft, comecei a ler Arthur Marreen por causa dessa leitura de folclore. E eu comecei a perceber que o Lovecraft ele tinha muita inspiração nesse folclore, por mais que não fosse uma coisa muito óbvia. E eu comecei a pensar como que seria esse mundo com essas criaturas sombrias
sombrias, que conseguem manipular tudo ao redor delas, que são criaturas de trato muito delicado, que tudo é muito difícil de você sair ileso. E eu fiquei muito apaixonada por essa ideia. Eu gosto muito de personagens de maior perigosa, no livro cheio deles. Então, para mim, essa ideia foi muito atraente e eu queria trabalhar em cima dela. Então, primeiro eu criei esse mundo onde as coisas são muito perigosas, elas são muito bonitas, muito atraentes e muito perigosas. E eu comecei a criar mudar os personagens a partir desse mundo. É como que esse mundo onde tudo é complicado, você se molda. Então as personagens elas acabam sendo de difícil trato e também manipuladoras por conta disso. Foi disso que surgiu o mundo, foi de referências literárias que eu já era apaixonada. Eu gosto muito do trabalho do Leandro Doutor também, que ele fez com essa parte ele fez um circuito férreo nos livros dele, que são muito diferentes. Ele tem também uma questão de uma latinidade que ele importa na Europa, que eu acho isso fantástico. A gente tem uma visão, no caso dele mexicana e no caso da minha brasileira, sendo colocada sobre essas visões europeias, e você vê que isso se transporta na história e isso transforma a história numa coisa única, que eles não têm, a gente acaba tendo aqui. Então, foi isso. Então, o meu ponto aqui dentro dessa antologia, ela veio de uma pedida que a comunidade steampunk, né, dos Steam Players, em pensar o que é o steampunk nacional. Então, o meu ponto, né, o Passeio de Aço e a Agonia de Curitiba tem essa pegada que eu triangulo Curitiba no início do século XX para poder trazer as referências tecnológicas, e é um barato de perceber que Curitiba tem muito essa questão ali, o que é o tal do Curitim? É rápido, o povo está vindo. Então trazer essa questão do folclore local e aproveitar essas jornadas que a gente vive, né? Então, ali como Enéas Tavares, Michele Winter colocam essa perspectiva do que é o steampunk nacional através do Fantástico Brasileiro, o meu ponto ele veio nessa linha. E é muito bacana perceber a riqueza dos autores que estão aqui nessa coletânea, né? Essa antologia, que as pessoas assim trazem também um pouco da sua jornada de vida. Tem vários historiadores, filósofos, sociólogos, e é uma grandeza muito grande ali de pessoas que trazem um pouquinho da sua rotina, assim como vocês, né? Vários CLTs que desencanam nessa questão do terror ali para ter esse alívio psicótico, né? Através de poder vislumbrar outras realidades. Só para deixar claro, daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouco, sem pressa, mas se alguém quiser fazer uma questão, alguma pergunta para eles, daqui a pouco a gente abre e o pessoal pode fazer qualquer pergunta para eles, qualquer pergunta. Eles falam que quanto pior a pergunta para eles, mais legal. Foram o que falaram ali no hall dos artistas. Acho que você falou isso e você acabou falando mais ou menos algo parecido com o que eu ia perguntar. Você falou que às vezes a história toma um novo rumo. E é verdade, quem não acredita nisso não tem como confirmar para pessoas que as coisas mudam, né? E você falou de terror. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, o seguinte: quando vocês estão escrevendo as histórias de vocês, e por serem gêneros, né, no sentido mais amplo, assim, guarda-chuvas maiores, guarda-chuva de uma fantasia mais pesada, guarda-chuva do cyberpunk, guarda-chuva do steampunk, como é que vocês olham para aqueles gêneros menores que podem aparecer? Assim? Vocês permitem que porque é algo que por estarem, né, por serem gêneros que constroem esses guarda-chuvas, vocês permitem, por exemplo, que a história de vocês de uma hora para outra se torne um terror, ou ela se torne um suspense, ou vocês já estão desde o começo sabendo que não, eu não posso ultrapassar esse limite aqui, porque se eu ultrapassar esse limite eu vou estar falando com outro público? Como é que vocês lidam com isso? E o que vocês fazem quando aparece isso, né, no livro de vocês? Afinal é um livro, né? Ele precisa ter um controle para ter um final, né, que solucione algum problema. E às vezes isso pode descontrolar. Como é que vocês lidam com isso? Ou se vocês simplesmente abraçam, né? Tem terror, então vai, tem suspense, vai.
Como é que vocês lidam com isso? Eu sempre penso assim, do que a história mais precisa. Eu acho que depende muito de como o que a história mais precisa para ser contada com o seu potencial inteiro. Eu, como cyberpunk, é uma coisa que eu descobri de mim mesmo quando eu estava escrevendo o primeiro livro, é que eu não tenho medo de aprofundar um pouco mais aspectos mais violentos da história. Eu acho que é esse daqui. Som. É uma coisa que eu acabei, assim, estudando muito, que eu quero aprofundar nos próximos livros, a gente vai questão do body do cyberpunk, né? E um mundo que, assim, nos meus livros, eu explorei mutações, pessoas, eu exploro inteligência artificial, eu até exploro a conexão entre máquina e humano. Eu quero explorar, assim, no futuro livro, é a questão de até quando você pode alterar o seu corpo geneticamente, usar aqueles implantes cibernéticos, daí você vai se tornar uma coisa completamente diferente. Quanto isso vai acabar agredindo você, né? Os controles, né? Os controles. Eu quero muito aprender sobre isso, porque foge um pouco, assim, da premissa inicial, né? Que era ser policiais do cyberpunk, mas eu acho que isso é muito, justamente pelo que a gente falou antes, né, de mundo, agrega um pouco mais na construção do mundo, agrega muito do que eu posso comentar sobre a crítica do cyberpunk em si, né? Então, eu pessoalmente não tenho medo de aprofundar outras coisas que possam fugir da premissa inicial. Eu acho que quanto mais foge, mas não perde norte do que é na sua essência, melhor. No caso, assim, a pergunta ela pode ter um teor um tanto mercado editorial, né? Como pode ser assim, mais para o viés da curiosidade. Eu acho que a minha história ela é voltada para entretenimento, então ela segue um certo padrão no mercado editorial, mas eu sou muito contra o mainstream em geral, né? Você pode ver pela minha cara que eu não gosto muito de coisa mainstream. Então eu tento sim fugir do clichê. Eu acho que uma pitadinha de clichê não faz mal pra ninguém, porque a gente também gosta, né? Mas a literatura, literatura de diversão. É claro. Você tem que ter E apesar de, como ele falou, a história dele também tem muitas críticas sociais, mas é entretenimento, a minha também. Ela é mais entretenimento do que realmente um manifesto, né? Apesar de gerar reflexões, de fazer com que a gente pense certas posições que a gente tem, né, na sociedade e tudo mais, mas é uma literatura de entretenimento. Então, algumas vezes, infelizmente, a gente tem que pesar a mão em algumas coisas e às vezes tem que segurar, mas o meu livro é de terror, né? Então, aqui pra mim tá fácil. Fica muito leve e você começa a ficar preocupado. Aí eu acho que pra mim ficou fácil. É um livro de vampiro, se não tiver sangue tá errado, né? Então, tipo, eu acho que no meu caso é um pouco mais simples, o meu público é maior de 18 anos, normalmente, né? E a gente tenta manter a história ali dentro daquilo que a gente quer contar, né? Eu concordo bastante com o que ele falou também, de assim, não adianta também você querer vetar a história e não ser aquilo que você quer contar. Você tem que contar o que você quer contar e depois você adapta para quem que vai ser essa história, né? E honestamente, eu acho que tem público para tudo. Você pode escrever uma coisa voltada para um infanto juvenil que seja de terror, que seja muito bom, e mesmo assim você não vai mostrar certas coisas. Né? Já pode fazer um outro tipo de história para adultos, que seja super levinha e mesmo assim seja muito bom. Então, eu acho que depende muito da história que você quer contar. Automaticamente. Só você dita. Mas eu tenho um ponto a mais aqui. Nós aqui somos autores independentes, então a gente tem o prazer autêntico nas nossas obras. Por mais que o mainstream ele peça, ele tem estabelecido algumas regras para a gente chegar na maior parte do público. Eu sei que isso existe no meio editorial e eu sei que é importante no meio editorial a gente ter até um gênero específico da obra para ele atender aquilo que o cliente quer. E a gente caiu, hoje em dia, numa questão de clichês e pontos, né? Em que o leitor ele espera certa coisa da obra e se ele não encontra, ele fica decepcionado. Porque as mídias, como elas são feitas, elas trabalharam o leitor para isso. Então a surpresa acaba não sendo muito boa. Só que a gente pode dar essa surpresa, porque a gente é independente ainda.
gente não tem contrato com a editora, então a gente ainda pode ser essa surpresa do fim da leitura pro leitor. Então, assim, eu já pensei muito nisso, já tentei, até pensei em inventar, mas hoje em dia eu penso que a obra ela tem que ser aquilo que ela é. Eu preciso ser verdadeira comigo mesma. Então, os limites da obra são os meus limites, até onde eu vou, até que nível de violência eu perdi nessa obra, que nível de sexualidade eu termino nessa obra. Então, essas são as perguntas que eu me faço. Eu como leitor e como escritor dessa obra, qual a mensagem que eu quero passar? Meu livro, o Barbarel, ele tem uma crítica religiosa. E essa crítica religiosa vem de um meio que eu já fui inserida. Eu sei que o nível de violência que a gente consegue chegar. E às vezes eu precisava pesar a mão para mostrar que era ruim. A pessoa entender que não era legal. E isso pode ser bastante para os leitores e para outros não. Uma coisa suave, mas de novo, uma fantasia sombria, eu posso pesar a mão. Então, na verdade, o que a gente tem que se perguntar é o que a gente quer passar nessa obra. Porque o restante, ele se adapta. E eu acho legal fugir de gênero. Eu sei que é legal você guarda-chuva que você acha da história. Então, por exemplo, meu é uma fantasia sombria, ele vai abrir pro gás lenta, porque é um chimpanzé que está com magia. E ele tem outras questões, tem romance, tem alguns elementos de Dark Romance. Só que são coisas que você vai, a obra ela vai desenvolvendo nela mesma. São coisas que eu me impus para fazer um checklist. Meu livro tem que ter isso. Não, meu livro teve isso. Bom, a história precisava disso. Então, na sessão das máquinas, né, vou trazer um pouquinho para o pessoal, porque são passagens da minha personagem, do cosplay, né, comecei essa jornada como ponto, né, por causa da minha filósofa, né, fiz CCC, tanto graduação, como especialização, mestrado foi, mas eu já comecei a assustar o povo. Pode, grosso. Aí a galera falou, não, volta. E nesse volta, quando eu terminei com o mestrado e ingressei no universo steampunk, cada vez que eu monto um screenplay, eu gero uma história. Então, assim, essa leitura de mundo, ela acontece ao vivo. Porque quando eu estou falando com uma criança, eu tenho que interagir com ela. Só que surgiu a Malcom, que é o contrário de Concom, e a Malcom, ela trabalha em Curitiba, assegurando que ela nunca achei que ela ia me pagar para gritar na orelha do povo e fazer a galera sair chorando. Então, eu tenho que ter um action ali praticamente em encontro. Porque é algo muito rápido, assim, que eu tenho que fazer. Eu lembro que já teve personagens, assim, eu falo, cara, eu vou parar porque a galera entrou em crise compulsiva. Ou pegar aquela narrativa ali do suspense, né, que vai gerar aquele terror, que eu consigo fazer através da inspiração da pessoa. Então, a galera começou a ficar, fazer todas as cores, e eu usei essa vivência, né, de personagens para trazer aqui para o livro essa questão ali, sempre do suspense. E o terror está mesclado muito com a questão psicológica. Tem gore, óbvio que tem gore. Mas é uma coisa assim que ele vai para essa questão de reflexão psicológica. Então, ele vai ter ali, de acordo com cada passagem, né, como a Mop é uma autômata, o que acontece? Depende do horário do dia que ela está funcionando e aquilo que ela lembra. Então ele vai ter esses outros viés, porque afinal de contas, quando você vai ver o perfil feminino no século XVIII, XIX, uma outra percepção de mundo, a qual as mulheres não passaram por essas rosas, as quais elas queriam só encantar os outros no momento de ter uma escrita, de ter uma narrativa. E a minha discussão, por assim dizer, é que a gente consegue perceber que continua dentro dessa perspectiva, né? Qual que é a seara do feminino que pode de fato existir. Então peguei nomes históricos da cidade de Curitiba, né? A Rainha Coca, a Clara de Leão, para estar trabalhando a isso, então a sociedade das acácias, para pensar o que era Curitiba naquela época e o que não mudou. Outra coisa, infelizmente, vocês todos acabaram meio que respondendo o que eu ia perguntar, mas de qualquer jeito acho que dá para dar um pouco mais profundamente.
porque qualquer comunidade de fantasy, ou steampunk, ou cyberpunk, ela sempre parte de uma quebra, né, da realidade. Existe uma realidade que é um momento que existe uma quebra e aquilo cria uma outra realidade, né? Mas é sempre ligado a uma realidade, a nossa realidade, né? A gente precisa dessa comparação. Eu queria saber assim, como é que vocês lidam com essa ideia de que vocês estão escrevendo alguma coisa que reflete, é um reflexo distorcido do mundo, e acabam ou não, vocês sentem ou não que tem essa responsabilidade de fazer esse reflexo, de olhar para o que vocês estão escrevendo e aquilo ter alguma coisa para demonstrar que faz parte desse reflexo, né? Você já falou que você foi a partir do pensamento seu, enfim, mas vocês acham que isso é uma obrigação que o gênero de vocês carrega? Ou é algo que o gênero carrega na natureza? Ou é alguma coisa que vocês carregam? Enfim, como é que vocês lidam com essa parte? Cyberpunk sim, porque o Cyberpunk ele vem muito dessa ideia da alta tecnologia e a baixa qualidade de vida, né? Não é o Cyberpunk que tem somente a alta qualidade, a alta tecnologia, não é só isso. O Cyberpunk se define justamente pelo contrário, a tecnologia está tão avançada, mas a sociedade em si tem regredido tanto, né? Tem até uma frase que eu gosto muito de falar sempre, que é do criador do jogo de mesa do Cyberpunk 2020, que ele diz assim, que para ele, as duas cidades mais cyberpunks do mundo são São Paulo e Rio de Janeiro. Ele disse isso mesmo, então eu acho que isso já define perfeitamente como o cyberpunk é, porque no caso que ele estava falando sobre a questão de criminalidade, da baixa qualidade de vida, tudo, a questão da polícia está com uma grande força brutal ali, tudo. Então para mim é algo que vem muito do gênero, né? Se a pessoa quer amplificar essa crítica, quer trazer mais à tona, vai do autor realmente, né? Mas eu acho que a partir do momento que você escreve pelo menos o cyberpunk, já está ali enraizado de uma forma ou de outra. Não tem muito disso. Tem um pouco de descontrole, né? Isso, Quando tem o exagero do cyber, né? Tipo, a tecnologia... Não é cyberpunk, né? Você não tem um mundo que só tem celular. Eu acho que uma questão assim, da tecnologia, do cyberpunk, né? Essa questão da tecnologia, o implante em você acabar te piorando por natureza, assim, mas também tem a questão da tecnologia por sua existência já amplificar a ganância do ser humano, né? Uma coisa que o cyberpunk trabalha muito é a questão das empresas, das corporações terem controle da sociedade. Isso vem justamente porque da tecnologia, né? Então, mas o dia de hoje, né? Também, hoje, o mundo já é cyberpunk, né? Só falta realmente ter alguns neons no lugar, né? Mas o mundo já é cyberpunk. Só falta isso. Essa pergunta para mim ela foi muito divertida, ela vai ser muito divertida de responder, porque o meu livro ele tem muita simbologia mesclada dentro dele. Inclusive, ele é um livro LGBT que não trata a questão LGBT diretamente, mas ele trata sim, só que de outra forma, porque no meu livro os vampiros e os humanos não podem se relacionar. O problema não é serem dois homens, duas mulheres ou uma pessoa de gênero fluido, não importa. O que importa é que você é um vampiro e o outro é um humano e isso não pode. Só que a codificação ela está toda aqui. Então se você ler, você vai entender o que aquilo está querendo transmitir. Do mesmo jeito é um livro totalmente alegórico da Segunda Guerra Mundial. Então você tem a segregação entre os humanos e os vampiros, você tem uma muralha separando os dois mundos, um governo tentando fazer o outro parecer um monstro bizarro, e você vai ver quem é o verdadeiro mestre, quem é o verdadeiro monstro, né? O nome do livro 1 é o Mestre dos Monstros. E a discussão durante o livro inteiro entre o protagonista humano, tá vendo? Vai falar de história de terror e não dessas coisas. O negócio fica possuído ali. Aí, então assim, você vai falar do protagonista é humano e o outro é um vampiro. A discussão durante o livro inteiro é quem é o verdadeiro monstro ali, sabe? Os humanos são capazes de coisas que são horríveis, muitas vezes piores do que os monstros da ficção, na vida real. Então, quando a gente tem a ficção,
e a gente quer passar uma mensagem, a gente pode, por meio dessas simbologias, por meio de diálogos dos personagens, dos tropos que ela falou, você conseguir passar essa mensagem de uma maneira que vai fazer com que o leitor, não necessariamente eu preciso pegar um caderno, um lápis e falar, olha, você oprimir o outro é ruim. Você não precisa fazer isso, mas na história a pessoa vai entender, sabe? Então assim, acabei levando meu livro em algumas bibliotecas, né? Professores vêm falar comigo da forma como é interessante que eu lido com a história de fantasia num tema que é tão real. E que muitas vezes, até os adolescentes, né, meu livro assim, eu recomendo ele para maior de idade, mas ele não tem nenhuma cena explícita. Então, até uns 16 anos, você consegue ler tranquilo. E muitos adolescentes, eles acabam pegando ali a ideia do o que é um governo fascista, o que é um governo opressor, o que é uma família opressora, né? Um parente que te quer mal, o que é um bully da escola, tudo isso lá na aristocracia, com o vampirinho passando e tudo mais. Então o cara, ele não está pensando exatamente nesse tema, mas ele já está reconhecendo os sinais, né, por meio da ficção, o que é para mim gratificante, porque você consegue passar certos valores seus, né? Eu sou gótica, eu sou punk lá há muitos anos, fui DJ, morei na Alemanha, vi várias coisas, então assim, eu faço questão sempre de trazer o gótico, né, o punk comigo no meu trabalho, a subversão da opressão das coisas e também do ser humano. Porque, como eu falei, né, o ser humano pra mim é a pior criatura que tem. A gente não recebeu a mensagem lá da misantropia. Mas, não assim, eu não odeio gente, mas eu acho que vale a gente refletir o que a gente é capaz, sabe? E ver a nossa própria moral, né? Uma das reviews que tem no Scooby, do meu livro, uma pessoa fala assim, eu me vi concordando com o protagonista até o narrador me trazer de volta e olhar e me fazer pensar, putz, mas isso aqui tá errado. E aí eu pensar, o narrador da história me acordou pro que eu tava começando a concordar com aquele cara. E aí eu comecei a pensar, eu posso ser ruim assim também, entendeu? Então, peraí, eu tenho que pensar no que eu tô pensando na minha vida. E isso por meio da ficção. Então eu acho fantástico poder fazer esse tipo de trabalho. Pois leiam o Cobra muito bom. O Bárbara tem duas críticas, mas eu acho que é natural de uma obra de ficção ter uma crítica. Por mais que o autor procure isso, por mais que não seja uma coisa pensada, mas eu acho que sim. O leitor ele vai encontrar uma crítica. Às vezes nem é intenção, mas ele vai encontrar uma obra de gênero. O Bárbara tem duas críticas maiores, que é a questão da internet, muito que a gente está vivendo hoje em dia, e que já viveu há muito tempo atrás, que é a questão da religião invadindo a política, e tratando coisas que deveriam ficar no íntimo dos nossos mares como uma regra para toda a população. Então, traz um pouco disso, os problemas que isso traz, quando vem uma seita, né? Que é um dos principais das tramas do Bárbara. E ele tem uma reflexão sobre o capitalismo. Então, assim, a protagonista, ela entra no mercado golpe. E a maneira como ela acessa alguns lugares vem dentro de uma memória dela. Então, na premissa do livro, ela vai se perdendo nessa história da mesma maneira como a gente vai se perdendo no nosso consumismo. E a gente vê os personagens que eles atravessam essas grandes, essa cadeia de consumismo dentro desse mundo empreendedor. Eles veem as pessoas como coisas. Eles param de humanizar aquilo que está ao redor deles e tipo como objetos. Então, reflete sobre isso. Então, assim, tem muitas pessoas vão pegar, muitas pessoas talvez não peguem só como entretenimento, mas não existe lá. Já que o tópico agora tem essa questão da seara crítica, por assim dizer, um artista que penso que a arte faz no Brasil. E sensacional estar aqui com vocês estão também considerando essa arte. Dá para ver que todos nós, a essência, está aqui.
Aí eu até quero pegar o comentário do colega, assim que São Paulo, Rio de Janeiro sai, o Coppola foi curtido quando foi lançado o filme, toda a estética, ela tem essa pegada assim, também, e ele foi calado. Então vou dar esse slide aqui para a minha cidade amada, que quando se pensa em Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é um dos primeiros nomes de Curitiba, bem essa pegada ali, né? O Curitiba vem aqui, nos termos que eu coloco no livro, ele é aquela, quem é que está ali? E dentro dessa questão ali de quem é que estava ali, e o que é que as pessoas vão fazer aquilo, Curitiba a gente tem muita essa questão das lendas urbanas, e eu tentei trazer também essa questão das lendas ali pra dentro, né? Que é muito reflexo. A gente tem ali o Colégio Estadual do Paraná, o qual eu sou professora, o qual o Flaterboy também em outra linha do tempo, também foi professor, também é um dos autores aqui. E a gente olha que é aquele momento histórico no qual nós tivemos a oportunidade de estar trabalhando. Então, quando a gente olha cada semana que passa ali e vai fazer leitura, é bem interessante pensar nisso. Porque ali já houveram colégios, né, crianças separadas por gênero. Aí você começa a trazer toda essa questão da reflexão ali, né, quando essa pegada mais voltada para o universo elétrico, do mundo, e pensar ali quem é que são essas lendas urbanas que vão estar representando e que vão estar fazendo esse momento ali. Então, aí, você tem certeza que ok acontecer isso? E dentro desse ok fica o convite, né? Da minha obra com eles, né? E eu, quando esse livro ele começa e ele termina com dois estudantes meus. Uma delas sabe que hoje, a Tati, ela veio com a família inteira aqui para o evento. Então, tanto que tanta Tati, o Gabi souberam, né? Eles comemoraram muito, porque assim, é a primeira competição de jovens de 16 anos. Então, ter essa perspectiva de você não só estar falando por um, mas sim por uma antologia de autores, né, desse momento. Ele entra ali, a Dani está olhando para mim, claro, estão olhando para mim bem aqui na frente, né? Essa oportunidade de trazer desconfortos para fora. Olhar bem isso comigo, como aqui, e falar, cara, vai querer desenhar para a gente desenha, para a gente maquia, para a gente faz música. E que também está retratando aqui, né, foi a difícil jornada para todos, escrever só em 6 páginas. Porque eu acho que essa ânsia, essa inquietude, é o convite para ir além, né, no meu caso, o Enzo que estava aqui ontem, do ir além, né, trazer essa questão filosófica, trazer essa reflexão bem sincera. Então, a crítica dentro da filosofia, ela sempre existe, mas as pessoas, elas, cada vez mais, elas têm dificuldade de querer ver, ter essa perspectiva de tudo muito mastigado. Mas a antologia, a ficção das máquinas, trouxe essa voz para todos nós que tivemos a honra de estar aqui nesse final de semana. Vocês acham que hoje, não falando para vocês, mas falando para o público, né? Você que está tendo contato com o público, vocês acham que hoje o público está menos disposto a entender as camadas do livro? Ou vocês acham que isso é algo possível? Ou é um momento, ou depende do tema? Vocês tiveram essa percepção da conversa com os leitores? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu sinto que, para mim, pelo menos eu pude que possa ser manualmente, né? Porque eu vejo muitos dois lados. Pelo menos quando eu falo do meu livro, Ficção Científica e Cyberpunk, eu busco respostas muito diferentes dependendo de onde eu vou. Já teve lugares que eu falei, tipo, ficção científica, e a pessoa não pensa bem olhar para o livro, assim. Eu falei, ficção científica, eu não gosto. Aí eu preciso explicar nada. Já teve vezes que assim, eu expliquei a ficção científica, a pessoa não gostava de ópera espacial, né? E então, pelo menos eu vejo muito que eles são uma questão muito grande de nicho, né?
de que existem algumas pessoas que ficam muito confortáveis com algum gênero específico, fantasia, por exemplo, mas não gostam de ficção científica, e vice-versa. Eu acho que existe muito essa questão da pessoa estar presa em pontos específicos do corpo, que normalmente está tudo bem, né? Tipo, se a pessoa gosta de uma coisa específica, mas se ela fica só presa em uma coisa, ela perde a oportunidade de assim, poder vislumbrar outros mundos igualmente fantásticos. Né? Então, eu pelo menos uma resposta que eu não sei dizer, porque tem melhorado, né? Mas assim, eu tenho que fazer pelo menos os meus livros, explicar para as pessoas, desmistificar um pouco a noção de que o cyberpunk é tão complicado assim, porque muita gente no começo acha que é algo difícil de entender, né? Que acha que não vai entender os termos, não vai entender que é algo muito científico, muito avançado. Não é o caso. Eu acho que realmente é muita questão de costume, né? Você tem que explicar que os livros eles são uma porta de entrada para a ficção científica, uma porta de entrada para o cyberpunk. Porque, como eu falei, né, são livros que abordam a condição do mundo atual para o mundo futurista. Né? Então, eu acho que é muito da pessoa ler, se identificar, entender de pouco em pouco o que é o gênero, como ele funciona, e assim realmente, no final, se tornar um fã. Né? Eu acho que é questão de realmente dar uma chance. Se ele falou que as pessoas têm preconceito com cyberpunk, elas nem sabem o que é steampunk. Porque às vezes a gente vai em evento, aí você fala, meu livro é steampunk. Que isso? Eu nunca vou falar e tal. Mas em compensação também, quem sabe, a pessoa parece ter mim. Ela tá passando, ela peraí, eu volto na mesma hora. Mas, assim, questão de, o brasileiro não tá lendo, ou, essa nova geração não tá focada e tal. Eu acho que essa problemática ela existe, ela vai existir quanto mais acelerado for o mundo, quanto mais rápido a gente tiver que ver os vídeos, mais rápido a gente tiver que ouvir as músicas, né? Antigamente a gente tinha músicas de 7 minutos, hoje elas têm que encaixar em 2 minutos para ser viral no TikTok, né? Então, infelizmente, é uma problemática do mundo em geral. Eu acho que reflete em tudo, não só na leitura. Mas não é tão decepcionante assim. Como uma pessoa que vai em Bienal, que vai em vários eventos de livro, eu tenho uma rede de leitores muito fiel. Os meus leitores, eles voltam, eles fazem desenho, eles fazem cosplay, eles vão atrás de mim nos eventos, eles leram o livro, entenderam o livro, eles fazem teorias, né? Então, assim, as pessoas elas leem, sim. Elas são capazes de ler, elas são capazes de entender, de formar opinião, né? Muitas vezes. Tem, o personagem tal eu não gosto, o personagem tal eu gosto, eu gostei, eu gosto dele, mas ele fez uma coisa que me traiu, e a pessoa fica ali com aquilo por dias e tudo mais. Ainda mais que eu vejo que é uma leitura um pouco mais densa, né? E dá mais tempo para as pessoas se envolverem ali com os personagens e terem a noção, como eu falei, o personagem é anti-herói, às vezes você concorda, às vezes você quer matar e tudo mais. Mas eu acho que existe sim o pensamento crítico, e eu acho que a história também forma um pensamento crítico. Quando você termina o livro, o meu é uma saga, então ele vai ter continuação. Quando ele termina, tem todo tipo de reação. Tem gente que fala, não, eu concordo, tem gente que fala, não, eu achei um absurdo, tem gente que fica do tipo, eu preciso do 2 porque eu não cheguei em nenhum lugar, eu preciso saber por que aconteceu dessa forma e tudo mais. Então, assim, eu acho que, como escritores, a gente tem meio que uma obrigação de continuar escrevendo, para que as pessoas continuem lendo, porque a gente precisa que isso continue existindo. A história é uma coisa que o ser humano é viciado, né? O ser humano tem que sair da realidade de alguma forma, seja vendo séries, seja ouvindo música, seja indo ao teatro, vendo livros e tudo mais, e a gente faz parte desse escape. E enquanto existir história, enquanto existir gente, vai existir história. E a gente nunca vai deixar de ter leitores, né? Então eu acho que existe sim, e vai continuar. Mas também a gente vive experiência de ambos lados, de leitores que terminaram que legal, nossa, adorei, quero o livro 2, preciso chegar em algum lugar, amei os personagens, odiei tal personagem. E teve um leitor que chegou ali e falou, meu Deus, que bicho na cabeça, esse livro tinha que ser aquela lamúria, assim, é uma coisa que não usaria nos anos 90, meu Deus, super incrível. E é legal receber os bons fatos, de você ver que seu livro... Pera aí.
poderia ser um clássico e também está agradando as novas gerações. E a gente está lutando todo dia contra o TikTok, né? A gente está lutando contra ricos, contra essa atenção que eles têm, né? Ela foi diminuída com o tempo por conta do celular. Então, assim, é incrível a gente conseguir manter a concentração deles numa história, porque isso é extremamente desafiador. Então, sim, tem coisas que eles conseguem ver as camadas, ver os significados que a gente tem para entender. Também ele vai ver como uma obra de entretenimento. Talvez fez ele pensar em uma coisa que estava bem errada, mas o negócio de continuar. É isso, é um processo de trabalho. A experiência que eu tive foi muito legal. Em sala de aula, né? A pessoa tem que fugir. E na hora que eu fiz um vídeo para a galera escrever tecnologia, né? Que a Lenópolis abriu para a juventude escrever, foi o primeiro desafio. Que é aquela coisa, você escreve. Aí os jogos de RPG, né, comentaram ali a cabecinha dessa nova juventude aí que eu tenho o prazer de acompanhar. E a hora que anunciamos, né, que a Patrícia tinha sido colocada na antologia, tinha sido selecionada, o colégio das crianças, eu falei, vai ser sempre criança, né, que a gente me acompanhou ali, falava para os malandros, 10 vezes mais do que eu, nas primeiras são crianças, né, porque a gente repassa aquilo que a gente tem. E eles já começaram a significar, e poxa, eu quero ler. Então, a hora que eles viram o igual, produzindo um conteúdo de qualidade, ali eles falaram, eles estão extremamente ansiosos para conhecer o ponto da colega, porque é uma oportunidade que a Necrópole está trazendo aí para jovens escritores, novos escritores, serem publicados. E essa questão ali foi algo que nem tinha sido lançado ainda. Porque as vagas já estavam ali assim, como é que eu faço para mandar o meu conto? Então eles estão com essa perspectiva, mas assim, até no ponto, voltando, eu percebo assim que às vezes eu tenho que ficar uma autora para fazer a criançada. Aí na hora, né, que eu vou apresentar uma novela filosófica para eles, eles acabam se voltar. Você vê uma pouquinho? Parece que. E assim, você vai pegar ali nos meus autores favoritos, o Voltaire, o Poe, aí dá aquele comichão dentro deles, né? E por eles dentro da escola, fazer interpretações. É muito bacana para mim é bacana, gente. Eles falaram assim, chegou no olho, tiveram vontade de vomitar, tiveram vontade de debater. A pessoa vai chegar cansada, começar a chorar do lado do programa normal, porque o jovem, ele, qualquer pessoa, na verdade, se coloca ali no local de personagem, né? Uma estrutura machadiana que a gente continua tendo dentro da nossa nacionalidade. Então, o comentário pensado falando assim, nossa, eu quero ler a Ascensão das Máquinas do Steampunk, foi muito legal, assim. Foi o meu primeiro contato extremamente positivo, né? Que a galera da Necrópole me oportunizou. Então, estou esperando para ver os próximos vídeos, já que eu vou primeiro ponto. Eu vou fazer uma outra pergunta, é isso? Uma pergunta. Se alguém tem um quarto, tem uma pergunta? Não, não vai ter, porque essa foi outra pergunta. Faz a pergunta, né? Pergunta na plateia para você. Gente, eu estou fazendo ao vivo. Então, a pergunta é o seguinte, a gente sabe a dificuldade que é publicar um livro no Brasil, né? Então a minha pergunta para vocês é, vamos continuar? Deixa eu aproveitar que o fez a pergunta. Tem que estar fazendo uma coisa. Como é que vocês lidam com essa parte do... vocês provavelmente vão continuar escrevendo. Vocês vão continuar ainda fazendo algo analógico, né? Vocês vão continuar em caminho, vocês vão continuar. O futuro de vocês, como é que vocês vão incluir, como vocês já lidam, né, com essa parte do digital ou analógico? No sentido mesmo de como vocês lidam com o livro digital, como vocês lidam com a aproximação
como é que essa experiência que vocês tiveram nesses primeiros anos de carreira, como é que vocês, se vocês vão mudar isso para o futuro do bar, que o Bar perguntou assim, em termos de tecnológica digital, internet, como é que vocês estão vendo isso? E já falam o que vocês estão fazendo, porque cortaram a gente aqui já. Olha, agora que eu comecei, eu não vou parar não. Vou continuar até eu falar chega, vou pro caixão, sabe? Porque quando eu estiver vivo, vai ter livro até, talvez não desse universo assim, mas com certeza eu vou continuar fazendo. Eu sinto que assim, quando eu comecei a escrever esse livro, ele não era nem para ser um livro publicado mesmo. Eu comecei a escrever assim, eu falei que comecei a escrever, eu estava trabalhando, né? Eu não ia publicar, eu ia publicar na internet, assim, jogar em um site online, eu ia publicar e deixar assim, acabou. Só que eu comecei a ficar com meus amigos, pra ler e tudo, e eles ficaram tipo, não, você tem que publicar isso mais fundo, tem que publicar, sabe? Eu dei pra minha amiga o livro, ela pôs a capa assim do livro e eu fiquei, não vai ter jeito, vou ter que realmente publicar, né? E assim, desde então eu acho que eu me ajudo um pouco a política, porque se era um período que a pessoa estava mais depressivo, estava um pouco mal, estava meio experiência na vida, eu sinto que eu finalmente, assim, cada evento que eu vou, cada pessoa que eu sei que lê os livros, um motivo assim para continuar, para seguir em frente, sabe? Você estava falando assim, muito direto que o pessoal dá para vocês, eu já recebi muito pela internet que não lia ficção científica, eu comecei a postar fotos do seu livro. Teve um rapaz assim, que me acompanha online, que gosta muito dele, que ele escreveu um livro também, e é muito feliz também que é um livro que está impressionando as pessoas, está impulsionando, tem que entrar mais na literatura também, né? Então eu vou continuar com os livros físicos, vou continuar também, tem o e-book, tem o digital, vou ficar assim, os dois lados, né? Porque eu acredito que as pessoas leiam o máximo, independente de ser o físico, independente de ser o digital, eu quero que as pessoas leiam, eu quero continuar assim, incentivando as pessoas. Então é isso, vamos em frente. Hoje em dia a gente vai fazer as coisas na internet, que por um lado é ruim, porque você é meio que obrigado a ter aquela rede social movimentada, ficar tentando, fazendo marketing, mas por outro lado é muito bom porque você tem acesso a muito mais pessoas do que você teria numa realidade sem a internet, né? Antigamente a gente tinha que levar um manuscrito numa editora, ou então imprimir por conta própria, ir em um lugar, ver se você conseguia conversar com alguém para te deixar entrar, para vender e tal. Hoje em dia não, você põe na internet e tá lá, as pessoas vão te encontrar, você vai encontrar as pessoas e apesar de ser um trabalho de formiguinha, ele funciona. Mas eu ainda sou fã do livro físico, tá? Eu gosto do cheiro de livro, eu gosto do peso do livro, eu gosto de não ter uma tela na minha cara, então eu prefiro ler livros físicos. Mas, por exemplo, eu tenho uma comunidade de leitores no WhatsApp que é maravilhosa. Eles alimentam o fandom, né? Eles estão lá o dia inteiro colocando desenho, eles fazem cosplay, igual eu falei pra vocês, eles fazem tudo. E é muito incrível eu ver pessoas criando arte a partir da minha arte. Eu acho que não tem coisa que deixa uma pessoa mais feliz no mundo do que isso. Uma pessoa fazer uma fanfic, cara, imagina, ela parou o dia dela pra sentar e escrever uma história da sua história. Ela parou o ano dela pra fazer uma arte, um artefato, uma peruca, uma roupa do seu personagem, porque ela quer chegar num lugar e ela quer que você veja ela usando aquela roupa, sabe? Então assim, eu me emociono já em Conde de Paranapiacaba, duas meninas que não se conheciam, eles conheceram por causa do livro, um grupo de leitores, uma no Rio de Janeiro, a outra em Taubaté, se encontraram na rodoviária do Tietê para montar as roupas do cosplay, para ir até Paranapiacaba para me encontrar, cara. Eu chorava. Gente, não é possível, sabe? Então assim, é incrível você ver o mundo criando arte a partir da sua arte, as pessoas se divertindo, criando piadas, fazendo amigos, sabe? A gente fez um encontro de leitores na PopCon, tinha um monte de gente, eles se conheciam, eles foram juntos de Uber na rodoviária. Não, vamos, a gente bate o Uber. Eles conheceram por quê? Porque por causa do livro. Eles nos conheciam antes, eles nunca se viram antes, e aí de repente eles são amigos, e agora eles são amigos, e agora um vai na casa do outro, sabe? Então assim, eu quando postei
sou capaz de fazer outra coisa. Eu acho que isso que me completa, é o que me faz continuar, não importa se eu estou cansada, se eu estou com sono, se eu estou há 5 dias sem dormir, se, sabe, tem 500 eventos, é muito bom. Quando você chega lá e você vê isso no final, mano, é tudo, assim. Então, estarei lá, livro 2 Sonata de Pólvora sai na Bienal desse ano, então dia 12 de setembro, às 4 da tarde, no stand da Lura, vamos ter a continuação do Sonata de Pólvora. E, em primeiríssima mão, porque é a primeira vez que eu estou anunciando isso, vamos estar lá também com o quadrinho novo lá em dezembro. Eu vou falar na CCXP, com o quadrinho Sonata, o 2, né? Vamos ter o quadrinho 2 e na Bienal o livro 2. E assim que essa série terminar, vão ter outras e eu espero não parar muito também. Como ele falou, enquanto eu estiver viva, ou morta-viva, né? Eu estarei no livro, ou depois eu estarei fazendo livro. Então, gente, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu adorei fazer parte do evento, adorei essa oportunidade de falar do meu trabalho, na entrevista, conhecer mais o trabalho dos colegas também. E quem quiser me encontrar na rede social é @CaiSodré, Cai é K-A-I Sodré, tudo junto, só me chamar lá e a gente conversa. Se vocês quiserem dar uma conhecida no trabalho, tá ali embaixo da mesa, embaixo da escada, embaixo da mesa, não sei, aí vai ter que entrar lá para descobrir. Embaixo da escada ali, com os outros autores, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigada, e eu vou falar que o trabalho dela é incrível também. Vocês precisam conhecer, porque tudo que ela falou é absolutamente verdade. Eu acho que o ser humano ele não deixa uma coisa de nada para substituir o outro. E leitor, principalmente, leitor gosta de também, é uma estatística. Então, por mais que eu tenho leitores que eles leem tudo, mas eles querem uma estatística. Eu sou assim também. Eu sou uma pessoa muito diferente dela, ela acaba aqui mesmo. Eu quero, bastante. Eu vou para tudo, eu pego arte, eu pego tudo. Então, o leitor ele continua assim, eu acho que ele continua sendo preferido pela maioria das pessoas, então ele abriu portas para leitores novos, porque realmente era muito complicado você conseguir colocar uma editora, você colocar isso para cair, ouvir os golpes, perder dinheiro, assim, era muito complicado. Hoje em dia, o dois vezes para tudo. É isso, não tem outro tipo de digitais no dia, que era para facilitar essa entrada do autor iniciante. Então, assim, eu acho que as coisas se eu os dois com eu. E a internet ela ajudou 100% dos leitores assim, encontrar e falar disso antes. Então, pra gente isso é combustível, na verdade. A gente tem nossa vida a gente escrevendo por bastante tempo, sofrendo, usando CLT, usando cada segundo que a gente tem livre para conseguir escrever. E vem uma pessoinha do Amapá, fala que lê o nosso livro. É delicioso. Tem prazer maior que esse na vida. Você já cai com os leitores se encontrarem, nossa, incrível, maravilhoso. É muito bom. E como bem também nossa, é o estilo da minha vida, o artista pra mim é incrível. Eu gosto de escrever, mas eu sinceramente sou mais da ilustração. A ideia é migrar para quadrinhos, ficar mais voltado. Eu gosto muito da parte visual, mas também estou escrevendo quando tiver folha, estou aqui escrevendo. E, bom, nas minhas redes sociais é @volpe.leona, vocês podem me encontrar lá. Eu estou lançando o livro 2 na Bienal de São Paulo, agora em setembro também, Convite de Víboras, é o livro do Romano Barbarel. Espero encontrar vocês lá, também a história. E foi um prazer imenso, a minha casa do evento, é um lugar muito legal, eu conheço o Steampunk desde novinha, então assim, para mim é um prazer gigantesco participar finalmente de um evento depois de tantos anos, mas adorei. Muito obrigada pelo convite. Fica o convite para quem tem o sonho de escrever o seu primeiro conto. A editora Necrópole está aqui na nossa frente. Levanta aí, Dani, Flávio, por favor, levanta aí. Procurem esses maravilhosos que estão aí, pelo menos 2 editais por mês, orientando essa galera que quer escrever, que quer produzir. Eles fazem o suporte completo, livro de site
ISBN, ele é publicado pelo Enclep. Galera, não percam a oportunidade de desenvolver cultura, porque a gente está aqui com pessoas maravilhosas aqui e também esses jovens apoiadores da editora Necrópole. Então procura lá, Necrópole Editora no Instagram, fala com a Dani, fala com o Flávio. Galera que quiser conhecer mais um pouquinho da minha arte, Priscila Dalmarco e Steampunk Curitiba. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada, galera. Esse trabalho pela produção. Agradecendo Salazar, esperamos que esteja vivo aí. Então tá vendendo o livro, tá ótimo. Todo mundo passa aí embaixo da mesa. Passa embaixo da mesa pra falar com o pessoal, pra comprar livro. É, tem uma mesa de sinuca, ó. Acho que é a mesa de sinuca, viu? Ai, não tá errado. Por favor, todo mundo passe lá, ela não quer confortável, gente. Então, e obrigado mais uma vez pra todo mundo. Obrigado, pai. Obrigada, gente. Rapidinho. Sem esses escritores, não existe escritor. Então, se não existissem esses escritores, não teria escritor. Então, se a gente tem um evento hoje, a gente deve a vocês que escrevem sobre escritor. Obrigado. Obrigado a vocês. E agora, dando continuidade aqui ao nosso evento, teremos agora o espetáculo de dança. Por favor. Chegou? Ah, tá bom. Gente, a professora não chegou. Então, vou rolar uma música por enquanto. Vou rolar uma música aqui por enquanto a gente começa. Mas a gente